Obrigado, viu? Senhores, muito bom dia, excelente sabadão a todos. Tá, pessoal, vamos lá, ó, a galera do café, convido todos vocês, é um excelente convite a todos vocês tomarem um assento pra gente retomar pro almoço, beleza? Bom, vamos lá, pessoal, qual que é o meu desafio aqui? Tenho 30 minutos para passar para vocês os principais conceitos quando a gente fala de inteligência artificial. Acredito que muitos de vocês já estão saturados pelo tema, certo? Eu ouço de diversas formas, seja no dia a dia, seja nos e-mails, seja nas reuniões, seja no Reels do Instagram, todos os lugares que eu navego e vejo fala sobre inteligência artificial e eu sou cobrado de diferentes formas. Só que assim, é muito importante vocês entenderem como que isso se conecta no dia a dia e como, no contexto SAP, seja você funcional, seja você Basis, seja você ABAP, como que você vai começar a aplicar isso, beleza? Então esse daqui é o meu desafio e o que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro de tudo, eu quero começar com um retrospecto, tá? O meu primeiro retrospecto eu quero fazer, quem aqui é ABAP? Beleza, quem já foi, se identifica como? Uma vez ABAP, sempre ABAP, certo? Ou existem ex-ABAPs? A gente pode discutir sobre, tá? Quem lembra aqui, quem é das antigas e leu o livro ABAP 21 Dias? Não lembra? Quem aqui já leu? Não tem a galera das antigas aí? A galera old school? Acho que a galera da old school tá no café ainda. A galera old school tá no café. Acontece que o meu desafio aqui é explicar a inteligência artificial com o BTP, como a SAP posiciona, só que o meu desafio agora é em 21 minutos, beleza? Para a gente começar a entender como aplicamos a inteligência artificial, eu quero fazer como a gente evoluiu a nossa jornada de AI e como que a gente foi parar, tá? Como a criatividade do brasileiro evoluiu tanto e a forma que a gente aplica a inteligência artificial hoje. Quem lembra no Windows XP que tinha aquele cachorrinho que fazia a busca? Então, assim, você sabia onde estava o arquivo, mas, querendo ou não, você queria usar ele, você queria fazer aquela pesquisa ali para encontrar, e ele te respondia, tem toda a animação dele vindo e voltando. Quem lembra dessa animação? Beleza. Outra coisa, como que a gente saiu daquelas primeiras inteligências artificiais e a gente chegou nas animações de frutas que aparecem no Instagram? Eu não sei se é só o meu Instagram, mas, assim, aparece para vocês também? Ou é só o meu algoritmo que está deturpado? Não, aparece também, né? Beleza. Então eu falei assim, beleza, o brasileiro ele tem uma criatividade tão grande, e como que a gente consegue, num cenário abrasileirado, chegar nesse nível, e num cenário real, como que a gente vai trabalhar com IA daqui para frente? E um segundo cenário, eu quero explicar que o trabalho presencial, que antes era no escritório, todo mundo reunido, que isso daqui, querendo ou não, pós-pandemia, não existe mais, né? Aquele ritmo e as implementações, os go-lives que a gente tinha nos projetos. Eu quero explicar para vocês que o nosso trabalho presencial, com o advento das IAs, a partir de agora não vai ser assim também, tá? Então é um segundo ponto. O que eu vou ter que aprender a fazer? Aprender marcenaria? Vou ter que aprender agricultura? Qual que é o meu próximo passo? Também quero tirar esse medo e falar para vocês que a inteligência artificial ela não vai substituir, independente da função que você tenha, mas sim vai potencializar, ganhando produtividade, ganhando assertividade no que você está fazendo, beleza? Então vamos lá. Muito prazer, eu sou o Dante, sou Head de BTP na Lab2Dev. Toda semana, igual na apresentação foi dito, eu estou ao vivo falando sobre BTP, tá? Falando sobre inovação, falando sobre Clean Core, falando sobre S4HANA. Hoje a gente tem a maior comunidade, com mais de 18 mil consultores inscritos na comunidade e mais de 920 profissionais formados, tá? Quem já assistiu uma live minha de segunda-feira, galera? Boa, excelente, agradeço muito. Então, toda segunda-feira, 8 horas, estou no nosso canal do YouTube. Hoje batemos 12 mil inscritos, tá? E produzimos lives nos 2 idiomas, tá? Tanto em espanhol quanto em português. De BTP eu tenho 7 anos de BTP, né, que o BTP vai morrer, a gente pode até discutir, tem uma palestra na sequência falando sobre o Business AI, eu vou trazer 2 slides aqui para dar um pouquinho de referência para vocês. Então, não quero começar com polêmicas da apresentação sobre a BAP vai morrer, o BTP vai morrer, vocês vão entender no caminho da apresentação, beleza? Qual que é o meu desafio? São 5 pilares, tá, senhores? Eu vou passar LLM, GenAI, como que a SAP correlaciona tudo isso, a gente chegar nos agentes de AI
e para vocês entenderem como que isso vai ser aplicado na prática daqui para frente, como isso se relaciona com o Fiori, como que isso se relaciona com os dados do S4HANA, como isso se relaciona com o BDC, e aí tudo que for dito daqui para frente dentro desse CIT vai fazer sentido na linha de raciocínio. Eu quero começar com o primeiro conceito. Ele é o conceito básico e ele diz muito sobre o ferramental, sobre o que a gente tem de tecnologia, beleza? E o primeiro conceito é o LLM, beleza? LLM, que de maneira direta é Large Language Model, e a capacidade, e foi a tecnologia que a OpenAI ficou famosa por estar embarcado por trás do GPT, que é a capacidade de entender tudo o que você está dizendo ou escrevendo e produzir algo que você entenda e entenda o que ele está dizendo. Posso trazer um paralelo aqui do LLM? É a mesma tecnologia, porém com maturidades diferentes. Todo mundo teve o primeiro contato, todo mundo já falou com a Alexa, certo? Todo mundo teve o primeiro contato com a Alexa ali em 2020, na época da pandemia, ficou super popular, a Amazon lançou várias promoções da Alexa, e todo mundo tem a Alexa em casa. Só que acontece, aí não sei se é só uma visão minha, depois que saiu o GPT, vocês concordam comigo que a Alexa é burra? Sim ou não? Às vezes eu faço uma pergunta para o GPT, que ele me responde de uma maneira, a Alexa ela tem a capacidade de responder no mesmo nível? Não, porque ele tem um modelo de LLM, as duas tecnologias têm essa capacidade, só que são níveis de LLM diferentes, beleza? Só vou esperar um pouquinho o pessoal se acomodar. Senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos falando sobre inteligência artificial de novo. Beleza? Beleza? Pode seguir? Só dá um minutinho aí, a gente já segue. Não tem problema. Boa, vamos lá. Então, o primeiro conceito, senhores, é o LLM, a tecnologia que tem por trás dos modelos que a gente usa hoje. E quando a gente fala de LLM, a gente tem que entender que nem tudo são flores, e principalmente no nosso contexto SAP, isso daqui é muito perigoso, tá? O primeiro deles é que o LLM ele pode alucinar. Então, alguém aqui, eu acho que já pegou uma mentira que o GPT contou, ou algo que já tenha acontecido. E um segundo ponto é, às vezes o LLM ele se comporta como aquele amigo mentiroso nosso, que ele conta uma mentira tantas vezes que ele acha que é verdade. Isso pode ser comum, porque às vezes é coisa da cabeça dele, que é padrão do LLM, ou algo que foi um erro de treinamento, ou a base de dados dele está desatualizado, e principalmente, ele não tem a capacidade de ter uma base 100% constante. Posso dar um exemplo? Ontem teve o jogo do Náutico, certo? Quem aqui é Náutico? Beleza. Bom ponto. Se eu montasse um modelo, se eu pegasse um modelo de LLM, trabalhasse com ele desde a semana passada e perguntasse hoje para ele sobre o jogo do Náutico que aconteceu ontem, ele não tem essa base. O modelo ele vai se atualizando com base em agentes e ele pode fazer a atualização da base de dados dele, mas ele tem uma capacidade limitada. Por que eu digo tudo isso? Quando a gente aplicar esse conceito no nosso cenário SAP, a gente vai falar sobre treinamento. O LLM ele é só a tecnologia, mas toda a memória dele, toda a capacidade de processamento e raciocínio, a gente vai ter que treinar, beleza? Para principalmente evitar o tópico 1, que é a alucinação. Falei sobre LLM, mas muito é dito sobre inteligência artificial generativa, GenAI, modelo generativo. Separe esses dois pontos. O LLM é o motor e o GenAI é o produto final. Então, o GPT é um modelo de GenAI. A Claude é um modelo de GenAI. O Gemini é um modelo de GenAI. O Copilot da Microsoft, todas as Big Techs lançaram seu próprio modelo de GenAI e hoje a gente vive numa corrida de inteligência artificial generativa. Certo? Até aqui está todo mundo acompanhando? Mesmo quem chegou depois? Conseguiu pegar? De boa? Então vamos lá. Separe esses dois pontos. Por quê? Dentro do nosso contexto SAP, isso é muito bom, tá? A SAP foi cética a qual modelo escolher. Então, por trás da Joule, todo mundo já ouviu falar sobre a Joule, certo? Por trás da Joule, eu tenho diferentes modelos trabalhando. Quando eu quero embarcar um modelo generativo dentro do meu Fiori, eu consigo usar diferentes modelos. Então, saiba que temos essa liberdade de escolha
E essa guerra de AI que está acontecendo, para nós no contexto SAP, é excelente. Porque os modelos estão evoluindo e cada vez mais eu tenho uma tecnologia melhor para embarcar nos meus projetos. Só que aí, dentro do contexto de GenAI, eu quero fazer uma terceira separação na linha de raciocínio de vocês. Inteligência artificial generativa aplicada em projetos, inteligência artificial generativa dentro do dia a dia de vocês. Porque aqui todo mundo, sejamos sinceros, usa o GPT para ajudar a escrever e-mail. Beleza? Não seremos hipócritas aqui ao dizer que não, eu escrevo o e-mail na unha. Não tem mais como escrever um e-mail na unha do zero. Todo dia, agora eu boto no GPT lá, me ajude a escrever esse e-mail, não fique com cara de GPT. Às vezes é um pedido que a gente sempre faz. Então, no nosso dia a dia, como que a gente consegue aplicar a inteligência artificial generativa? Hoje, com os modelos já treinados, eu consigo gerar código ABAP, eu consigo pedir ajuda em log, pedir ajuda em documentação, você funcional, pedir ajuda para escrever uma especificação, só que aí a gente falha num segundo ponto. O GPT sabe gerar ABAP bem? Galera que ABAP aí tentou gerar ABAP no GPT, ele sabe gerar ABAP bem? Não. Concordo. O GPT sabe gerar uma boa especificação funcional? Não. Tudo isso vai depender do contexto. Então, nem um funcional... Eu vi uma vez... É um ponto bom. Eu vi uma vez uma palestra, o Seco comentou assim, tem muito funcional agora que está gerando especificação só pelo GPT. Mas dependendo do nível do funcional, merda por merda, eu prefiro do GPT. Mas, só brincadeira. Mas assim, em resumo, senhores, eu consigo usar a GenAI a favor para o nosso processo no dia a dia. E tudo isso, ela não faz bem se ela não tiver o contexto. E aqui eu trago o terceiro fundamento. Então vocês entenderam, LLM, GenAI e o contexto. O contexto é importante para aplicar no nosso dia a dia e eu vou trazer como isso pode funcionar. E aí, o outro cenário, usar a inteligência artificial generativa como uma stack. Então, o primeiro case, o cliente trouxe o cenário de migração do S/4HANA dele. A partir de agora, ele pode começar a trabalhar, teve um dos pontos que ele colocou no final, sobre AI Core. O AI Core ele tem uma compatibilidade muito boa com a parte do BDC, que ele trouxe também muito bem pontuado. Eu poderia usar o GenAI para ler alguns dados meus do S/4HANA, fazer um raciocínio e gerar um insight. Isso aplicado dentro do meu contexto. Ou seja, senhores, em resumo, tenho o GenAI aplicado como copiloto, para você, como pessoa física, e eu tenho o GenAI aplicado dentro dos projetos. E como que a SAP posiciona isso, tá? Joule é a principal interface. Como um dia da sua vida você acordou e pensou, preciso aprender o que é o Fiori. Fiori é a principal interface de acesso às telas e transações da SAP. A partir de agora, a Joule vai ser, sim, uma alternativa de acessar aos dados e é uma das apostas da SAP que ela seja uma das principais interfaces. Vai substituir o Fiori? Eu acho que, inclusive, vai ter palestra mais para frente comentando sobre. É um bom debate, mas, lógico, eles vão andar de maneira paralela por um bom tempo. E por trás, eu tenho, e aí esse slide é para acalmar vocês, tá? Eu sei que é muito padrão institucional SAP, né? Essas caixinhas azuis e termos em inglês que ninguém entende. Mas esse slide é importante para vocês entenderem que por trás das ferramentas de AI da SAP, a SAP não está reinventando a roda e ela está utilizando modelos prontos como o Opus da Anthropic, o GPT 5.5, o Gemini, que agora saiu 3.5, está usando modelos prontos para a gente aplicar dentro do nosso ecossistema. O principal diferencial de você usar dentro do contexto SAP é você garantir a privacidade dos dados. Vocês entenderam o que é o GenAI e entenderam o que era o contexto, certo? Esse contexto, num cenário de uma aplicação de um projeto S/4HANA, eu posso compartilhar com o modelo público? Não, de forma alguma. Eu passo dados do RH, passo dados financeiros e tudo isso, se eu aplico de maneira correta, dentro do BTP ou do Business AI, que é a ferramenta que está saindo agora, eu consigo garantir esse meu contexto de maneira privada. Beleza? Até aqui, está todo mundo comigo? Todo mundo conseguiu acompanhar? De boa? Fechou. Dito isso, eu quero passar para vocês o quarto fundamento,
que são os AI Agents, tá? O AI Agent, de maneira direta, no Sapiens, claro, é uma BAD com cérebro. Posso dar um exemplo para vocês? Alguém aqui já chegou no GPT e falou assim, GPT, preciso que você gere um resumo sobre, por exemplo, a história de Recife. Aí ele vai, gera um resumo. Beleza, GPT, agora faz o seguinte, manda esse resumo para o e-mail XPTO. Ele vai fazer esse envio do e-mail? Não, porque ele raciocina, ele não executa. Positivo? Posso fazer um outro paralelo? O GPT, ele executa Excel, ele cria Excel? Ele cria. Então, ele tem um agente para criar Excel. Ele tem um agente para disparar e-mail? Não. Então, vamos pensar em diferentes partes. O LLM ele é o cérebro e os agentes, senhores, são os braços. Então, quando eu preciso executar, também se você chegar no GPT, GPT pega os dados do S4HANA e processa, ele não vai fazer, ele não tem um agente, e aí guardem esse termo, salvem esse termo, o agente para fazer essa execução. E o agente ele é muito mais que uma execução braçal, ou um plugin, ou uma conexão simples. Ele tem um contexto, ele tem um objetivo, e qual que é o futuro que a gente está caminhando, senhores? É muito importante que vocês guardem esse termo, e principalmente esse conceito, porque os agentes eles serão como braço direito da operação. A SAP, semana retrasada, teve o Sapphire, beleza? Rolou em Orlando, a SAP publicou a maioria das novidades que tem para o S4HANA e para a suíte de desenvolvimento. Tudo o que ela falava era sobre agentes. O pitch do Christian Klein, que é o CEO da SAP, de 10 palavras que ele falava, 2 era agent. Agent. Para vocês entenderem a gravidade e como as coisas estão se desenhando. E aí, no final, ela desenha um... Lógico, a gente sabe que é o mundo de Walt Disney, certo? Quem aqui é SAP? Só para mim saber o... Não, SAP, SAP crachá azul mesmo. Não, então tá liberado as brincadeiras? A gente sabe que é um mundo de Walt Disney, um mundo bonito. E a gente sabe que um dia vai chegar para nós, meros mortais brasileiros, certo? Mas é um processo para vocês entenderem o futuro e aonde que a gente vai chegar. No final do dia, segunda-feira, a gente está lá fazendo Z, né? Mas a gente precisa entender que o objetivo final da SAP é montar esse Autonomous Enterprise com vários agentes. E qual que é a pegada dos agentes? Os agentes ele vai executar pequenas funções e objetivos dentro do S4HANA, com acesso aos dados, com a role correta, beleza? E eu consigo criar grupos e funções. Então vamos pensar assim, vamos voltar no meu exemplo básico, que é gerar o resumo, enviar o e-mail. Pensa assim, eu teria 2 agentes. Um gera um resumo, outro envia o e-mail. Aí eu teria um outro que valida. Olha o nível de alucinação que a gente pode chegar. O outro valida o trabalho dos outros 2. Aí eu posso ter o chefe deles, que também vai ser um agente, pedindo para um executar, para o outro enviar e para o outro trabalhar. Um em cima chicoteando todo mundo. Então, eu consigo chegar nesse nível de orquestração dos agentes, para vocês entenderem que são pequenos seres vivos ali que dentro da suíte do S4HANA, que é onde a gente contextualiza sempre tudo, a gente vai ter esses caras implementados. Senhoras e senhores, agente, 100%? Beleza. Então vamos lá. Eu só preciso para o último conceito. E aí um resuminho. O agente ele pensa, porque ele tem um contexto, ele tem a linha de raciocínio, ele observa o que foi feito, planeja e age. Então, isso daqui é um ciclo contínuo, como um agente trabalha. Dúvida sincera, dentro do contexto SAP, eu consigo criar agentes? Não, ainda não. A ferramenta não está disponível. Num contexto lá fora, consigo criar agentes? Sim, Microsoft já disponibilizou o Copilot, eu tenho os agentes da OpenAI, eu tenho os agentes da Cloud, que o mercado está extremamente acelerado, mas a promessa da SAP é que até outubro a gente tem essa funcionalidade em mãos. Por último, é o 5º conceito, e aí eu acabo aqui a minha linha de raciocínio sobre conceitos. MCP. Quem já ouviu falar sobre MCP, senhores? Quem sabe me explicar o que é um MCP? Pô, então é extremamente útil esse slide. Atenção. Num dia, você acordou em 2015, 2018, 2020 e falou assim, putz, eu preciso saber o que é uma API. Beleza? Todo mundo sabe o que é uma API? Beleza. Hoje é o dia para você saber, putz, o que é um MCP, beleza? O MCP é a maneira e o protocolo que os agentes se conversam.
Beleza? Eu estou falando em português, vocês também falam português e todo mundo está se entendendo. Positivo? Como que os agentes vão se conversar? Como que um agente de e-mail vai chamar um cara para buscar os dados no S4HANA? Toda a comunicação, todo o protocolo entre os agentes é através do MCP. Beleza? Eu fiz um paralelo no nosso mundo SAPES, é a nossa RFC Destination Universal da IA. Beleza? Então a API, entre muitas aspas, que a IA usa, e aí o acrônimo de MCP, Model Context Protocol. Isso daqui é evoluído e compartilhado entre, então, todo mundo está numa guerra de IA, certo? Só que no final do dia todos eles dão as mãos e falam assim, a gente pode falar em uma só língua, que é o MCP. Então, tanto a Anthropic quanto a OpenAI usa como senso comum a utilização dos MCPs. Dito isso, 5 fundamentos estão claros? LLM, GenAI, contexto, AI Agents e, no final, MCP. Dito isso, vocês aqui já sabem mais que 90% do mercado SAP sobre inteligência artificial. Isso é muito importante porque as próximas demandas, os próximos desafios, a gente vai precisar entender esses conceitos. Só que aí eu quero voltar no dia a dia de vocês. A Julie vai começar a ser implementada, beleza? Nas novas versões, a partir da 2023. E aí, de maneira direta, para vocês entenderem, é uma S80 conversacional. E aí, é o ponto que vocês podem começar a conectar os elementos. A Julie vai ser interface, você vai poder trocar uma ideia com ela, certo? Só que a execução das tarefas, a execução da resolução dos problemas, quem é que vai fazer? Lembra do meu exemplo do e-mail? São os agentes. Então eu vou ter os Julie Agents. Eu vou ter a Julie, que vai ser a interface principal. Quero executar uma parada lá dentro. Julie Agent. Isso vai ter um custo? Sim. Então, da mesma forma que eu tenho os apps standard, hoje eu tenho mais de 14 mil apps standard lá no S4HANA. Cara, eu chutei a capivara. Da mesma forma que eu tenho mais de 14 mil apps standard, eu tenho os agents standard. A promessa é que tenha 230 agents disponíveis para o processo de FI, processo de SD, processo de PM. Eu vou ter vários lá, Julie Agents, para poder utilizar no dia a dia. Então, só conectando tudo isso. E por trás da Julie, o que eu tenho? Um modelo de GenAI. E por trás de GenAI eu tenho um modelo de LLM. Olha aí as coisas se conectando e voltando para o nosso contexto SAP. No final, senhores, o Clean Core, ele é inegociável para inteligência artificial. Tudo volta no conceito que a gente sempre fala do S4HANA. Clean Core, Clean Core, Clean Core, Clean Core. Por quê? Os agentes eles vão buscar nos dados standard. A Julie vai buscar no processo standard. A não ser que eu consiga fazer, e aí eu vou ter as ferramentas para criar os agentes customizáveis. Mas no final, o meu core, quanto mais puro, e conceito de Clean Core aqui todo mundo entende, certo? Todo mundo já é crescido aqui, certo? Beleza? Por fim, sem o Clean Core, a inteligência artificial é só um chatbot caro. Beleza? Sendo bem sincero. Pô, Dante, o meu cliente que está atuando, ele tem muita Z, é impossível eu chegar nesse mundo ideal com Julie, com agents, inteligência artificial? Não, lógico que não. A SAP tem vários caminhos ali para você extrair os dados, fazer a consulta em cima dos dados extraídos, tem vários pontos, mas é importante vocês entenderem a jornada. Por fim, eu quero tomar só mais 2 minutinhos de vocês para a gente encerrar a sessão de hoje com os conhecimentos aprendidos. Esse daqui é um slide muito recente sobre o Business AI Platform. Todo mundo aqui, quem aqui não sabe o que é o BTP, senhores? Pode ser sincero, sem represália, todo mundo aqui é amigo de todo mundo, beleza? A não ser que seu chefe esteja do seu lado, aí você pode ficar de boa. E depois a gente conversa no off ali. Mas o BTP é a principal ferramenta que a SAP colocou as extensões, beleza? Todas as ferramentas de desenvolvimento, de integração, de automação, de Data Analytics, está dentro do BTP. E acontece que, olhando para o mercado externo, olhando para as ferramentas que estão sendo desenvolvidas, como Cloud Code, como N8N, começou a ter um gap muito grande do que a SAP tinha dentro de casa para o que tinha no universo externo. É da mesma forma que a gente olhar o Crystal Report e as aplicações web que era feita em 2015. Era gritante a diferença que a gente tinha dentro de casa com o que a gente tinha lá fora. E aí, utilizando um bom e velha estratégia, se não podemos vencê-los, vamos unir-se a eles.
certo? E foi o que a SAP fez. Então, o que ela trouxe? Pegou tudo que está funcionando de ponta no mercado. Parte de workflow, automatização, N8N. Parte de desenvolvimento de código, tem a Cloud Code. Então, ela pegou todas as ferramentas que estavam funcionando muito bem, fez parceria e vai colocar dentro da suite do Business AI Platform. Beleza? E aí, essa suite, atenção, senhores, isso daqui é importante só, isso daí é vestibular de cursinho. Essa suite, a gente vai ter as ferramentas para desenvolver, as ferramentas para consolidar os dados e as ferramentas de governança. Por quê? Em algum momento da sua vida, não sei, num domingo à noite, depois do Fantástico, você deitou a cabeça no travesseiro e falou assim, putz, se eu acessar a Julie e perguntar sobre dados financeiros, eu vou ter acesso a eles? Ninguém nunca fez a pergunta no domingo à noite? Não? Acho que é só eu mesmo. Estou precisando achar uma tarefa de domingo à noite. Esses dados e também a estrutura que o modelo de agentes vai acessar é dado pela governança. Então, quais são as entidades que eu posso acessar, com base na role, com base em tudo que eu tenho atrelado lá no S4HANA. Então, eu fecho, assim, uma suíte completa e a plataforma para desenvolver, para fazer a leitura correta dos dados e, no final, eu ter a governança completa em todos esses pontos. Tendo isso, senhores, tendo as ferramentas na mão, o que eu começo a produzir? Eu começo a produzir agentes. E aí, produzindo agentes, seja para o FI, seja para o SD, HCM, CX, eu consigo produzir esses agentes, e aí eu tenho... E é bonito esse desenho, né? Eu tenho esse SAP Autônomo Suite. Então, isso daqui é o cenário final, que eu acho que vocês deveriam levar. Se fosse para tirar uma foto importante da apresentação, essa seria essa, que a partir do ponto que você correlacionou todos os conceitos, aqui ele se consolida finalmente. Tá claro aqui? Isso daqui é bem papo de futuro. Dante, vamos trabalhar com data? Ela falou que eu vou ter o Julie Studio, que vai ser a ferramenta para fazer esse desenvolvimento dos agentes, em final de Q3 vamos colocar aí outubro de 2026. Para os parceiros vai ser gratuito, ela falou, e ela falou que ela está disposta a investir 100 milhões de euros com projetos iniciais para fomentar a ferramenta, fomentar os agents e para a SAP tirar esse delta de inteligência artificial que a gente está tendo dentro do mercado. Beleza? Tudo isso promessa, não é o Dante que está dizendo, está lá na apresentação do Sapphire, se for cobrar, não me cobre, está escrito lá na apresentação, eu só li e repassei. Fechou? Por fim, como que muda a minha realidade? Pô, Dante, curti, maneiro, entendi todos os conceitos, só que no meu dia a dia, quando eu sentar a bunda na cadeira para trabalhar na segunda-feira, o que isso vai mudar na minha vida? E aqui é o ponto que eu quero trazer para você. Você como ABAP, no seu dia a dia, hoje, eu consigo usar a inteligência artificial generativa para entender melhor a especificação que o funcional fez, para gerar um código ABAP, para começar a tirar, e a gente sempre brinca, tem sempre aquele termo lá, o corner job. Tem muito corner job que você faz às vezes ali na mão, que você poderia colocar para a inteligência artificial generativa te ajudar. Posso trazer um segundo cenário? Funcional também. Funcional tem muita coisa que faz no braço que ele poderia delegar para a inteligência artificial generativa. Dito isso, o que eu quero fazer um convite para vocês? Todo mundo, celular na mão, eu vou compartilhar um QR Code do link de como a gente consegue aplicar inteligência artificial na prática, utilizando o GenAI, utilizando o GenAI no nosso contexto, ABAP, Basis, funcional, e o principal ponto, contexto. Esse modelo, esse agente, precisa ser treinado com horas de ABAP, com horas de trocentas de especificação funcional, para ele começar a gerar algo de qualidade. Ainda vai ser 100% perfeito? Não, mas é algo que a gente está montando, é um projeto que a gente está montando. Toda semana a gente está passando isso daí com a comunidade, está testando ferramenta, a gente já testou geração de Fiori, a gente já testou geração de ABAP Wrap, que foi a última segunda-feira, e essa segunda-feira, inclusive, 8 horas, a gente vai gerar uma especificação funcional. Ele vai navegar nos objetos standard, vai gerar a especificação, e no final a gente vai fazer a simulação de como que isso ficaria aplicado dentro do Fiori. Tudo isso, senhores, com o modelo do Cloud rodando por trás, o modelo do GPT rodando por trás. Por fim, a inteligência artificial ela não substitui, ela potencializa. Como? E aqui está o convite, tá? Dia 6/6, sabadão, a gente vai estar junto, das 9 da manhã ao meio-dia, fazendo essa nova Z.
como que você, ABAP, como você funcional, a partir de agora, vai começar a aplicar. A página é só colocar o nome e o e-mail, e você pode ter acesso ao grupo, e aí no grupo eu vou mandar o link da plataforma e também a palavra passe para você começar a testar os agentes. E aí, pode estressar, é um investimento que a gente está fazendo de tokens inicial, e a gente está gastando esses tokens para começar a testar cenários, testar desenvolvimento ABAP, desenvolvimento RAP, análise de CDS, navegação dos objetos standard, geração de Fiori, geração de especificação funcional. Então, é uma ferramenta importante que a gente vai usar no dia 6/6. Então, ponto importante, é um compromisso entre o feriado e o começo da Copa do Mundo. Eu acho que data melhor não tinha. Porque passou uma semana, já é Copa do Mundo, aí caneta caiu e a galera já não está na mesma pegada para estudar. Antes da Copa do Mundo, eu acho que é o ideal. É o sabadão, antes da Copa do Mundo, vai ser no final de semana do feriado. Conto com vocês, 9 horas da... Alô? Aí, boa. Conto com vocês, dia... Alô? Oi? Aí. Boa, só para finalizar, cortaram meu tempo, já cortaram meu microfone. Tô brincando, tô brincando. Por fim, senhores. Senhoras e senhores, muito obrigado, Recife, pela recepção e por mais um dia. Obrigada, Dante. Nossa, eu sou muito fã do Dante, gente.